Olá a todas. Es un gusto estar una vez más aquí en un episodio más de nuestro podcast Conédias. E bueno, sabemos que a juventude é uma fase muito difícil, llena de conflitos, llena de desafios, e para isso estamos aqui hoje para falar destes conflitos da juventude. Pero eu não estou sola, estou aqui com minhas amigas, está aqui ao meu lado Dani. Olá, Dani. Olá, é um gosto estar aqui novamente nesse podcast com minhas amigas. E também com Maína. Olá a todas. E Jaqueline, hoje conosco também. Olá a todas. E bueno, vamos falar um pouco destes conflitos, não? Porque nós hoje já não somos tão jovencitas, mas já fomos um dia. Já passamos por isso. Exatamente por estas etapas, não? Que tanto nos hizo ter estes conflitos, estas dúvidas, llenas de perguntas. E isso, muitas jovens que nos escutam, que nos veem neste momento, passam por estas situações. Então, nós vamos hoje aclarar um pouquinho sobre isso, falar, contestar algumas perguntas que já estamos aqui recebemos, porque muitas vezes atendemos, não, jovens que passam por essas situações e não sabem como que elas devem actuar aí, lidar com isso. E nele momento, eu estive aqui, e nele momento que elas estão passando por esses conflitos, que o uno passa por esses conflitos, parece que nada ele entende, nada ele compreende. Ella pensa, ai Deus, me estou passando por isso, pero nada me compreende, nada me pode ajudar. Por isso vamos estar falando desse tema e falando com elas como elas podem vencer esses conflitos. Não? Que todos passamos, em todas as etapas, nós passamos, pero em la juventude parece que isso empeora mais. Não, parece que há um monstro aí em nossos pensamentos, algo que é sencillo. Quizás hoje, se eu miro hacia atrás, as coisas que vivenciei, que para mim era terrível, então eu miro hacia atrás e miro, uau, era sencillo, pero vivendo e sem ter algum conhecimento, em aquele momento me aterrava ou me parava ou deixava que eu estivesse com medo. Então, é bueno falar sobre isso, porque quando hablamos, sale, nossa mente abre e entendemos o que temos que fazer, não? Sim, porque às vezes vivimos em um mundo como parece que criamos, não? Um mundo pequenito aí que estamos e todos os problemas parecem demasiado grandes, todos os conflitos, uno se mira um pouco perdido diante disso. Pero nós vamos justamente falar sobre experiências também que passamos, não? E para começar, já vamos com algumas... Bueno, antes das perguntas, de contestar, nós estamos por várias, não estamos solamente aqui em YouTube, estamos também em Spotify, estamos também em Instagram com este mesmo nome, Podcast Conédias. Então, se quer, comparta estes episódios, porque são de grande ajuda para todas as mulheres, não? Porque cada episódio estamos abordando um tema para ajudar a cada uma das mulheres que nos acompanham. E eles hasta podem deixar suas perguntas, não suas dúvidas, se tem alguma dúvida, alguma pergunta e queira deixar aí, sim, ¿verdad? Sim, estaremos contestando estas perguntas. Vamos começar então. Jaqueline tem uma pergunta aí, não? Temos aqui uma pergunta de uma jovem que perguntou assim: como actuar quando somos ignorados? Como entender e lidar com o rechazo de los amigos en la escuela? Eu, personalmente, me identifiquei muito assim com esta pergunta, porque luego que cheguei à igreja, eu vivi muito esta pergunta desta jovem, porque eu recuerdo que eu tinha amigas, não? Pero assim, quando eu empecé, ¿no? a entender as coisas de Deus, a conhecer a fé, eu me acuerdo que eu invitei a ellas, ¿no? A la iglesia, y luego ellas me rechazaron. Ellas no quisieron estar ahí. Y yo tuve este conflicto. ¿Y ahora cómo me voy a quedar adentro de la escuela? Me voy a quedar sola, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba terminando el high school y yo dije, me voy a quedar sola. No tengo más amigas ahora. No tengo más amigas. Y como Maína estaba hablando, ¿no? Parece que este problema en mi cabeza era muy grande. Y yo dije, ¿cómo voy a actuar? Quiero tener las amistades de ella, no quiero perder las amistades de ellas, ¿no? Y yo recuerdo que yo las buscaba, pero ellas ya no querían más estar conmigo. Justamente porque yo había, ¿no?
actuado cambiado. Yo estaba conociendo una fe en Dios, en el Señor Jesús, pero ellas no querían estar ahí en esta misma fe conmigo. Y esta es la situación de muchas jóvenes, ¿no? Sí. Yo pasé por eso también y a veces, porque cuando yo era muy deprimida, tenía muchas amistades, pero era muy deprimida. Pero delante de ellos no me comportaba así. Estaba siempre como que feliz, ¿no? Pero esta felicidade, obviamente, não era verdadeira. E quando eu também conheci a Deus, este verdadeiro Deus, e passei a ter esta alegria, então uno quer passar isso adiante. Sí. Não quer quedar solamente para si mesmo. E justo lo que passa. Queremos hablar desta fé, queremos hablar de lo que sucedió con nosotros, pero muitos a vezes não querem. Sí. E acabam aislándose, né, de nós. E isso genera em los jóvenes, que hago agora? Sí. Me sentia sola, pero aí está la gran cosa, ¿no? Secreto. Nosotros quedamos solos, pero é importante saber, estou solo porque eles não querem saber desta fé que eu tenho. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito mostrar mi testimonio e saber que hoje já mis valores são diferentes. Então, obviamente, habrá esta separação. Sí. Y no hay nada malo en ser diferente. Es bueno ser diferente. Entonces, a veces uno piensa, yo soy la diferente de la turma, yo no tengo los novios que ellas tienen, yo no salgo como ellas salen. Pero no hay problema. Ser diferente en este mundo es algo valioso, porque afuera, si mirarmos las redes sociales, todos quieren ser igual. La misma ropa, la misma forma de hablar, la misma manera de peinarse, la misma vestimenta. Pero en la realidad, una persona que es de Dios, que es diferente, llama la atención porque tiene algo más, tiene algo que realmente los otros no tienen. Entonces no hay problema en ser diferente. La diferencia va a reflejar el Señor Jesús. Y uno va a tener que assim mantenerse y saber que vai venir outras amistades que te hacen bien, vai tener amistades en la iglesia que te van a acercar a Dios, y eso va a suplir. Y más, la amistad que uno tiene con Dios ya va a fortalecer a esta joven, por ejemplo, que está pasando por eso, y saber, ok, ellas no me hacen caso, ellas no están conmigo, pero yo tengo mi Dios, y Él es valioso, entonces vale la pena. Amigo perfeito, Sí. ¿no? Porque uno conoce o amigo perfeito, que sempre me vai entender, porque a pergunta que eu me hice quando isso começou a passar comigo na época, eu vi, pero por que agora nadie quer acercar-me a mim? Antes, quando eu necessitava, nos momentos difíceis que eu tive, nadie me pudo ajudar. Nenhuma de elas me pudo ajudar. Pero agora eu tenho este Deus em minha vida, em meu coração, e elas não querem acercar-se a mim, pero eu me puse assim, não há problema. Eu vou estar aqui estudando mais, porque antes não estudava tanto, estava involucrada com ele. Então, agora vou concentrar-me nos estudos. E, como dijiste, na igreja eu comecei a fazer novas amistades. Sí. Porque a Bíblia incluso diz isso, ¿no? Que a amistad del mundo é enemistad contra Deus. Então, não é que eu não vou falar com nadie mais, não, pero eu tenho que mostrar meu testemunho, dar bom testemunho, de alguma maneira tentar ajudá-las. Pero se elas não querem, então não passa nada, vou quedar aqui com minha vida com Deus, e isso não me hará falta. Se eu tenho a amistad de Deus, e se eu estou acercando-me a pessoas de Deus em la igreja, conhecendo mais pessoas que podem agregar algo a minha fé, porque isso também é algo muito importante que nós temos que mencionar. São pessoas que às vezes não agregam nada à fé de uno. Então, por que vou involucrar-me com pessoas que não me vão agregar nada, não? Y eso también es elegir, ¿no? Es una elección. Sí. Es uno elegir cuál camino yo tengo cuál yo voy a elegir. Yo recuerdo que yo dije, no, yo voy a seguir mi fe, esta fe que yo estoy conociendo, que está cambiando mi vida, que está cambiando adentro de mí, o yo voy a seguir con ellas, que solo me invitan a hacer cosas malas que no están adentro de la palabra de Dios. Exatamente. Y yo me acuerdo que yo tuve que hacer esta elección.
ou eu sigo minha fé, ou eu sigo mis amistades. E a lo largo del tempo, passou o tempo, elas foram à igreja, no um dia, uma semana comigo, já não quiseram mais, e eu segui. Conheci amistades de Deus, não? Que me ajudaram muito mais adentro da igreja. E isso bem para mim. Y hoy estás aquí. Ajá, Quizás- gracias a Dios, hoy Quizás estoy si no aquí. hubiera hecho esta Ni- elección, no estaría más aquí, Ni ¿no? estuviera aqui, aham. E o mais importante, não, como você comentou, que nele momento mais difícil, às vezes ele jovem ele está nos escutando e falando, ai, pero é tão difícil falar não, porque a coisa mais assim difícil para o jovem hoje em dia é falar não. Não? Às vezes ele tem essa dificuldade de falar, não quero, não me gusta, ou não tenho ganas de fazer isso. Ele simplesmente, ele amigo, ele melhor amigo, não, entre comillas, verdade? Está ali falando, não, vamos fazer. E quantos jovens até já tomaram malas decisões, ou até assim, meter em broncas por seguir aquele conselho, aquele mau conselho que seu amigo deu. Então, assim, às vezes não se preocupa tanto em agradar, e isso passa com o ser humano, na verdade. Às vezes, Es que los jóvenes quieren encajarse, ¿no? Incluso tenemos una pregunta aquí. A ver. Ustedes están hablando sobre eso. Yo quiero leer esta pregunta. ¿Cómo enfrentar la presión para encajar? Una joven nos dejó esa pregunta. Entonces, justo lo que estamos haciendo. Esta presión, Dani, de encajar. Exatamente, essa pressão. Como eu dizia, não é a maior. É o que passa com todos nós outros. Muitas das vezes se preocupamos muito em agradar a los demás, não? Em que aquela pessoa vai pensar, em que minha amiga está pensando. Então você se preocupa muito e se olvida do mais importante, que é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, não se preocupa tanto em estar encarrando ou fazendo o que aquela pessoa está fazendo, e aquilo que aquela pessoa está fazendo vai levar ela para um caminho totalmente equivocado, não? Y cuántas veces por esta influencia, ¿no? Que uno se deja llevar, uno sale de los caminos de Dios. Porque a mí me pasaba eso cuando yo conocí a Dios. Al principio, bueno, conocí la iglesia, no conocí a Dios, porque esa es una gran diferencia también. A veces uno conoce la iglesia, le gusta frecuentar la iglesia, pero no conoció a Dios todavía. Entonces eso me pasó a mí. Yo no había conocido a Dios todavía, pero quería. Entonces dentro de la iglesia yo buscaba a Dios, yo me sentía bien. Pero al llegar en la casa, mis vecinos eran muy amigos, crecimos juntos, entonces estaban así llenos de personas. Los amigos se encontraban, se reunían ahí, entonces cuando yo llegaba de la iglesia, yo los veía y yo ya me sentaba con ellos, y ahí era como si yo fuera Otro mundo. ya otro mundo, y se me olvidaba todo lo que había aprendido. Pero después, cuando yo decidí, yo dije, no, yo tengo que tomar una actitud. Estos amigos, estas amistades no me están haciendo bien. Me están influenciando para un camino que yo no quiero ir, que yo ya probé de este camino, ya vine de este camino que no me hizo bien. Y yo decidí, no voy a quedarme más con ellos. Entonces yo llegaba de la iglesia, pasaba por ellos, no puedo, hola, ¿qué tal? Pero cuando estaba dentro de mi casa, yo quedaba, cómo quería estar con ellos. Entonces este conflicto, yo quiero a Dios, pero a veces quiero estar con estos amigos, quiero hacer las cosas del mundo. Eso me costó un tiempo en la iglesia así. Hasta que eu fui sincera com Deus, porque é algo importante também, a sinceridade com Deus. Deus, ele quer este coração sincero. Sí. E eu comecei a falar com Deus, Deus, ajuda-me. Eu sei que estou mal por querer estar com eles não me fazem bem, mas eu não quero ter esse sentimento. Quero que tu saques de mim este sentimento, esta coisa de querer um pouco do mundo, porque eu quero a ti, não quero estar dividida. E comecei a buscar hasta que realmente o Espírito Santo hizo a obra em minha vida. Eu tive um encontro com Deus e aí já, isto se me foi quitado. Eu veía todo, pero já não, isso. Já não tinha ganas de estar aí. Nada, para nada. Então, isso é muito importante também. Sí, y yo creo que eso pasa con todas nosotras que estamos en la fe. Hay un momento de decisión. Yo me acuerdo que lo que pesa mucho era cómo
eu provei de estar aí com as amistades, e eu vi que era algo momentâneo, que às vezes estava bem, mas às vezes venia situações que me deixavam triste, às vezes minhas amigas me lastimavam, porque sempre tem esses conflitos. Então, eu provei estar com elas, mas também provei estar com Deus. E quando uno põe aí em conta, uno diz, não quero. Por mais que o brilho, por mais que parece muito maravilhoso, o brilho do mundo é grande, quando uno prueba e hace o balance de dizer assim, não, era um momento, pero quando elas poderiam me hablavam algo que me deixava triste, ou quando a primeira oportunidade me deixavam de ladito. Então, uno vai passando por experiências e uno diz assim, não, isso eu provei e não é o que quero para mim. E quando uno experimenta ter isto com Deus, uno sabe que sim, há um verdadeiro amigo e que ele é tão maravilhoso que suple todas nossas necessidades e hacemos de nosso mundo melhor, vamos dizer assim, mesmo às vezes não tendo muita gente, nosso dia é maravilhoso porque com ele o dia queda florido, queda ensolarado, porque ele completa, ele llena, ele nos hace feliz. Não é algo de um momentito, não é algo que uma amistade hace. Não? Como... Exato. Esse comentário, eu queria entrar em aquela outra pergunta que hablamos, porque se encaja muito com isso que estamos falando. ¿Puedo hablar? Temos uma outra pergunta que disse assim, e se encaja exatamente no que estamos falando. Disse assim, el joven disse assim, la joven, quero muito ser de Deus, pero sinto que en la iglesia soy una persona, pero quando estou com mis amigos de la universidad, es como se el mundo me jalara e soy outra persona e depois me sinto muito mal e com culpa. Então, assim, quando vi essa pergunta, eu até pensei, porque exatamente isso passou comigo, porque quando eu começava em la fé, era exatamente assim como você falou, como Ed falou, era exatamente assim. Eu estava na igreja, já estava indo os caminhos de Deus, já escutava a palavra, estava saindo no grupo jovem, me gostava estar aí, me gostava o trabalho, me gostava. E no momento da oração, eu sempre também me sentia muito mal, porque eu me acordava de tudo o que eu estava fazendo na escola, todavia não tinha nenhum comportamento, todavia não estava com minha fé definida e tinha às vezes hasta vergonha de falar que eu era da igreja. E tem também a burla da escola, não? Que disse, ele é cristiano, ele é a Bíblia. Ou seja, então, aquela vergonha. Então, eu falava com Deus, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer as coisas bem, me sentia mal. Falava com Deus, só que quando chegava no outro dia, que chegava na escola, que via a primeira amiguita, é como se houvesse um borrão em minha cabeça, não? Se volvia outra pessoa. Não, se volvia outra pessoa. Se volvia outra pessoa e me olvidava de tudo isso, não? Então, isso é o que passa com esta hobby que nos escreveu. Então, assim, só que é como estávamos comentando, no momento mais difícil de nossa vida, não? E esta jovem que nos está escutando agora, neste momento, só assim, eu lhe invito a pensar com nós outras. E no momento mais difícil da nossa vida, naquele momento que estamos passando na luta, em la casa, ou na guerra, que estamos passando aquela situação que nos sentimos tristes, que nos sentimos vazia, que estamos desesperada, que estamos passando por algo muito difícil, quem está em nosso lado? Porque às vezes no momento que mais teve um momento que eu parei e pensei, pera-me. E nos momentos que mais necessito, eles não estão aí. Ao contrário, muitas das vezes uno não entende esta rusga uno. No momento que eu mais necessitava, quem estava aí comigo? Ele, Senhor Jesus. Então eu pensei, ele é meu amigo verdadeiro. E esses conflitos vêm por causa disso, porque há um momento que uno vai ter que elegir. Há um versículo que eu sempre me recuerdo que diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo el propósito é firme. Então, é como estávamos falando. Já provamos um e vamos provar outro. Agora, que lhe parece se temos um propósito firme com Deus? Prueba isso.
a paz vai vir, já não vai ter esses conflitos, já não vai ter isso adentro suyo, ou exato, de querer, eu preciso estar com ele, eu preciso encajar. Não, tu coração vai ter paz, porque tu sabe o propósito, tu sabe o que tu queres. Eu quero ser feliz, eu quero conhecer a este Deus, eu quero entregar-me a Ele, eu quero receber isso que eles estão falando. Então, tu coraçãozito vai ter paz, não? E isso uno também pensar no como eu me quedo, como minha consciência dentro de mim se queda quando eu estou com estas malas amistades, não? Me hace bem quando eu chego em la casa, não? Me quedo triste, me sinto vacía. Com a consciência pesada. Consciência pesada. Sabe que não vale a pena. Não vale a pena. E como eu me sinto quando eu estou involucrada aí com as coisas de Deus, com amistades que são de Deus, ¿no? Que tiene buenas cosas para ofrecerme para mí. Es esta paz, ¿no? Como Maina dijo en el versículo. Es esta paz. Entonces, elegir, yo voy a querer estar ahí con esta conciencia pesada, vacía dentro de mí, o yo voy a tener, ¿cuál camino yo voy a querer? O yo voy a estar con esta paz, yo voy a querer esta paz que el Señor Jesús tiene para ofrecer. Y cuando uno elige, aunque no tenga fuerzas, como yo dije, mi ejemplo, yo clamei a Deus, eu empecei a buscar a Deus, me ajuda, porque por mim mesma eu não estou tendo forças. Minha atitude foi alejar-me de las amistades, porque isso Deus não vai poder fazer por mim. Não. Sí. Eu tive que dizer, não vou alejar-me. Pero eu sentia ganas de estar com eles. Sí. Pero eu não vou estar. Então, Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero conhecer-te a ti para que estes desejos não hagam parte mais de minha vida. Então, quando eu conheci, isso foi maravilhoso, porque aí já eu mirava e, não vale a pena. Já queda raro, não? Tranquilas, vai chegar um momento que vai parecer raro aquelas amistades que vocês andavam e faziam as coisas aí meio loucas. Aí agora você vai mirar, isso não, já não é para mim. Vai ser natural, não? É como asco de aquela situação, não das pessoas, mas das situações que vivíamos. Sí. Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, hace isso em nossa vida. Ele tem este poder de transformar nosso interior. Nossa parte é obedecer a palavra. Quando obedecemos a palavra, buscamos a Ele, Ele completa, Ele hace esta obra maravilhosa que só Ele pode fazer. E, na verdade, minha maior preocupação era como me alejo de minhas amigas que elas quero tanto, pero na verdade não necessitou. Porque quando houve este câmbio dentro mío, de minhas atitudes, quando eu elegi a obedecer a ser a vontade de Deus, eu que era, Dani, aquela mais animada e todo, eu me tornei aburrida para elas. Porque o tema que eu falava já não era o tema que elas queriam escutar. Minha prática já era completamente diferente. Então, não, eu já me tornei aquela pessoa aburrida. Então, eu tive que tomar o primeiro passo, sim. Pero la verdade, nem necessitou de eu me alejar de elas. Elas mesmas se foram alejando de mim, sabe? E automaticamente isso passa, porque nós passamos a ser esta luz. Uno passa a ser esta luz. E as pessoas muitas vezes não querem estar cerca desta luz. Nossa parte é falar deste amor, mostrar nosso testemunho, pero não obrigar a nadie a seguir. E isso automaticamente muitas não querem. Então, é como dijiste, comigo passou o mesmo. De novo, falando da igreja, falando de Jesus. Não quero escutar isso, porque elas veniam falando de seus fines de semana, de sua fiesta, de los novios que tinham. E eu, que era que eu assim, eu fui para a igreja. E para mim, para nada isto era aburrido, porque quando conhecemos de verdade, isso já não passa a ser aburrido. Antes sim, eu não havia conhecido a Deus, eu veia, eu não tenho nada de novidade para falar com elas. Então, depois que sim, tive essa experiência com Deus, já isso para mim era o melhor. Hasta hoje é o melhor, porque provamos de lo melhor. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Não há nada, absolutamente nada que se compara a isso. E perdão, e deixar de ser nossa vontade para poder ser a dele, Sim. verdade? E não é pensar que está perdendo. Por lo contrário, quando uno empieza a madurar em sua fé, a crescer espiritualmente, vamos dizer assim, dar seus pasitos, as fases vão cambiando. Então, esta fase de estar aí com elas já passou.
tu não estás perdendo, tu estás caminhando para o próximo passo, para tu fé ser mais madura, tu está invertindo em tu vida espiritual, então está progressando espiritualmente. Às vezes eu não penso, estou perdendo. Não, por lo contrário, tu estás ganhando e ganhando muito e crescendo muito e avançando, mientras que essas ellas estão aí perdidas neste mundo. Então, não querer triste, não? Em todo que sembramos, cosechamos. Exatamente. Né? Todo que sembramos, cosechamos. Eles estão, a hora está dolendo, porque querendo ou não, é um sacrifício para muitos, não a princípio, pero estão fazendo a vontade, estou sembrando, cosechando a vontade de Deus, e amanhã Deus vai dar o melhor para eles. Não? Isso é certo que vai passar. Tenho uma pergunta mais aqui que queria contestar, que diz assim: em minha escola há um muchacho que quer acercar-se a mim, e é um jovem diferente de los demás. Pero me dice que no puedo noviarme con alguien que no sea de la iglesia. Pero no le puedo traer a la iglesia también. Entonces, bueno, la primera cuestión aquí. Me dicen que no puedo noviarme con alguien que no sea de la iglesia. ¿Quién lo dice esto? Vamos ver. ¿De dónde vino? La palabra de Dios nos enseña, porque no es lo que me encantó a mí cuando yo llegué a la iglesia, es que era prohibido prohibir algo, ¿no? Sí. No puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no escuché esto, para nada. Yo también. Yo escuché la palabra, y la palabra fue que me convenció de lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, no es, aquí dice, estaba até separando un versículo que dice, no sabéis que la amistad, bueno, ya mencionamos eso, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Otro punto. La Biblia dice también que no debemos la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, esta es la palabra que para mí me despertó. No puedo tener comunión con las tinieblas. Entonces, este muchacho, que aparentemente es diferente de los demás, aquí ella no menciona detalles, pero provavelmente es un muchacho que no tiene vicios, que tal vez sea educado, de familia, pero no es de la misma fe. Entonces, no es que la iglesia dice que no puedo noviarme, no. La palabra de Dios me orienta que yo no puedo involucrarme con una persona que no tenga la misma fe que yo. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a estar en choque. Conflictos. Y es mucho más fácil. Aquí ella dice, pero yo no puedo llevarlo a la iglesia. Pero es mucho más fácil, una vez que ella esté involucrada sentimentalmente con él le sacar de la iglesia lo que ella le vale a Deus. E a pergunta que hacemos também para Edja, não? Será que deveras este jovem é um jovem diferente, ou por el sentimento que ela já tem em seu coração, por ele já está nascendo, Edja não está conseguindo ver, exatamente, não está conseguindo ver os comportamentos, porque muitas das vezes o próprio Deus já está ensinando malos comportamentos nele, não comportamentos que não deve descer, não tem que ter, melhor dito, pero Edja por esse sentimento. E mira que a Bíblia nos ensina que ele coração é enganhoso. Então, muitas das vezes, quando tem esse sentimento hacia alguém, acaba quedando cega e não conseguindo ver o que está bem adelante de Edja, verdade? Pero se Edja, nesse momento, Edja para e pensa e começa a ver de maneira diferente, a lo mejor já vai encontrar algo que deveras, porque é tão diferente, verdade? Quando uno encontra alguém, quando Deus envia para alguém uma pessoa que é de Deus, que tem a mesma fé, que tem o mesmo propósito, às vezes nele momento já não vai entender, mas se nesse momento de entregue nas mãos de Deus e confia, quando venga deveras um homem de Deus com a mesma fé, com o mesmo propósito que Edja, é tão lindo, tão diferente, Edja vai mirar para trás, ela vai falar, Deus meu, que bueno que eu não me meti em aquele relacionamento. Vale a pena, E às vezes também é uno perguntar, será que é o momento? Não, que eu me involucre agora com alguém. Com um muchacho de la escuela ou del trabajo, lo que sea. ¿Será que es el momento? ¿Será que no es el momento que primero yo me aferre más a Dios, yo me entregue más a Dios, mi fe no se desarrolle más
para las cosas de Dios, yo conozca a Dios, yo tenga mi experiencia con Dios, porque la palabra de Dios incluso dice, ¿no? Primero buscar las cosas del Señor, que lo demás Él mismo va a añadir, ¿verdad? Entonces, es primero buscar las cosas de Él y Él después, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Él va a saber el momento cierto, ¿no? De bendecir la vida sentimental con la persona correcta, con la persona que Él vea que es correcta para ella. Sí. Porque Ele consegue ver adelante. Nós conseguimos mirar o que está sucedendo agora. Deus sabe o que vai suceder amanhã. Deus conhece os intentos do coração. E é muito peligroso quando uno pensa, ai, pero esta persona não é da igreja, pero ai, é um muchacho bueno, de família, todo. Pero tu não sabes a intenção deste muchacho. Tu não sabes se quantas são as pessoas que se involucraram, se casaram, inclusive, foram muito infelizes, sofreram assim coisas horríveis e não era necessário ser. Uma pessoa que está conhecendo a Deus agora, se ela, como Jack disse, prioriza isto, prioriza sua vida com Deus, Deus nos vai guiar a la persona certa, a pessoa que nos vai ser feliz. Nós somos casadas hoje, não? Quantas vezes, se eu hubiera elegido pessoas, em princípio, de minha fé, que não fosse uma pessoa de Deus, eu não estaria aqui. Eu seria uma mulher infeliz. Eu iba a ter talvez nenhum matrimônio, mas uma relação que não ia funcionar, que iba a generar muitos problemas em minha vida. E é por isso que ella tem que entender o que ella quer para sua vida. Porque assim, las jóvenes, eu sei que querem, miram os muchachos, querem ter novio, viene isso, não? Como será quando eu tenha meu novio? Isso é algo que passa. Pero, assim como disse a Bíblia, tu desejo vendrá para ti, não? Será contra ti, pero a ti cumple dominarlo. Los deseos de la juventude, las hormonas, vienen aí para todos. Pero o que eu quero para minha vida? Eu quero um relacionamento que, quando seja momento de ir à igreja, ele diga, não vou, eu quero ir em outro lugar. Qual é tu objetivo? Qual é tu propósito? Então, quando venir este sentimento, você vai ter que dominar, de dizer, não é isso que eu elegi para minha vida. Então, vou dominar, vou ser firme e não vou por este caminho, porque tenho um caminho, eu elegi um outro caminho. E quando eu elijo este caminho, eu vou ter que pagar o preço, porque sí, tem um preço, não? Pero depois, uno vai cosechar os frutos de esta renúncia, não? E isto não sucede apenas para jovens. Todas as idades, às vezes uno pensa, eu necessito cuidar da minha vida sentimental, pero vai cuidar da vida sentimental de uma maneira equivocada, buscando uma pessoa que não está na mesma fé. Então, isso não vai sair bem, porque uma pessoa que não tem o temor de Deus, como ela vai praticar o que está escrito na palavra de Deus se ela não tem este temor a Deus? Então, não há como ter um relacionamento bem sucedido nesse sentido. Sim. Inclusive, nós vamos a ter neste sábado uma reunião muito especial que incluso é uma reunião perfeita, não? Que sempre os temas que são abordados são temas para, de verdade, ajudar a las mulheres. Sim. Então, é nossa reunião de autoajuda, não? Vocês participam desta reunião? Sim, não falto por nada. Nós vamos estar aí, então, vocês que querem, que as mulheres, que querem participar de uma reunião solo para mulheres. Todos os tipos de orientações nós recebemos nesta reunião. Uma reunião melhor que a outra. E ela não acontece todos os meses, então será a primeira do ano. Então é muito importante esta mulher vir a participar com nós, não? Sim, e para entender, às vezes você está perdida. Hablamos de tantas coisas e quizás está, uau, agora entendi o que tenho que fazer. Então, esta reunião é para isso, para entender seu valor, entender como actuar para não sofrer. É maravilhosa. Eu sou suspeitosa para falar, me encanta. Bueno, entonces queremos una vez más invitarles, dejarles esta invitación para que ustedes participen con nosotros, que será una reunión muy especial. Y bueno, nosotros tenemos también nuestras redes sociales, como ya dijimos antes, ustedes pueden acompañarnos, dejar preguntas también, porque estamos aquí, cada episodio vamos estar contestando preguntas, sea sobre cuál asunto que quiera, sea sobre familia, sobre, bueno, hay muchas cosas que ustedes quizás quieran preguntar y vamos estar aqui, estamos de lunes a viernes,
todos os dias às 6 da tarde por YouTube. Temos nossa plataforma em Spotify, em Instagram. Pode suscrever-nos em nosso canal, compartilhar também, não? Se este episódio ajudou. Temos, já perdi a conta, não sei se é o sexto, o sétimo. Estamos na segunda semana. Na segunda semana. Então, entre em nosso canal, assista os demais episódios também, que estão bueníssimos para ajudar a todos vocês. Bueno, e aqui nos despedimos. Foi um gosto estar aqui uma vez mais com todos vocês, falando. E vou ler este versículo novamente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanglória de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es eso que nosotros queremos, permanecer para siempre, eternamente en los cielos. Entonces, Nos vamos. Un besito a todas. Bye. Tchau.